Falaremos agora sobre um tema que para muitos é visto, como já falei para vocês, como um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é nada disso, tá? Até porque nós precisamos interpretar o que o exercício pede-nos e ele nos dá a direção sobre o que ele está pedindo. Sendo assim, peço que todos prestem bastante atenção. Até então, pode estar usando calculadora, tá? Até mesmo eu vou utilizar a calculadora na hora de resolver algum exercício aqui junto com vocês. E então, daremos início à nossa disciplina de cálculo de medicações e outros conceitos farmacológicos, tá ok? Primeiramente, é fundamental que o enfermeiro e sua equipe tenham um bom conhecimento dos princípios básicos da matemática, que no caso seria a matemática básica, né? Uma vez que qualquer erro de cálculo pode ser extremamente prejudicial ao paciente. Um erro de cálculo de dose máxima, ou seja, a maior quantidade de medicamento, é capaz de produzir uma ação terapêutica sem causar efeito tóxico. Pode ser letal caso essa quantidade seja excedente daquilo que é o ideal para o paciente. Tá? Então temos que saber utilizar as fórmulas, temos que saber utilizar os preparos da dose dos medicamentos, o que é uma condição prioritária para que o paciente receba a dosagem certa e se produza o efeito esperado em relação à medicação. Tudo bem? Como eu falei para vocês, em relação à matemática básica, temos que ter as noções básicas como multiplicação, divisão, adição, diminuição, né? Todas as operações matemáticas. E principalmente quando trabalharmos com números decimais, saber trabalhar em relação às casas decimais, valores de aproximação. Vamos falar sobre tudo isso aqui um pouquinho. Durante a prática de administrar medicamento, o pessoal da enfermagem deve estar atento ao tempo de infusão, às dosagens adequadas e também às reações esperadas em relação à medicação até então. Atualmente, qualquer programa de computador poderá calcular seguramente o que o cliente deve receber de acordo com a prescrição médica e, no entanto, nem todas as instruções são equipadas com essa tecnologia, o que obriga que a enfermagem ainda tem que fazer contas para ofertar ao paciente a dose eficaz de acordo com o que o médico prescreveu, tá? E assim o paciente receber aquilo que foi prescrito. Os conceitos básicos, temos que ter aí na nossa cabeça que dose é a quantidade de medicamento introduzido no organismo a fim de produzir um efeito terapêutico, ou seja, eu vou administrar uma dose daquele medicamento para obter um efeito no organismo daquele paciente. A dose máxima é a maior dose, a maior quantidade do remédio capaz de produzir a ação terapêutica a ser acompanhada de sintomas tóxicos, tá? Sem ser acompanhado de sintomas tóxicos. Acima do valor máximo, o qual possa promover sintomas de toxicidade, aí já se torna uma dose tóxica. É uma quantidade que ultrapassa a quantidade da dose máxima e pode causar consequências graves. A morte, nesse caso, é evitada se a pessoa for socorrida a tempo. Agora, a dose letal seria a quantidade de medicamento que literalmente aplicou aquela quantidade X, vai levar o paciente a óbito. Então temos que ter muito cuidado, porque toda droga é considerada uma droga, literalmente, tá? E qualquer droga, ela pode ser letal de acordo com a quantidade que você administra nesse paciente. Então temos que ter noção em relação à dose mínima, à dose máxima, à dose tóxica e à dose letal. Sendo que a dose letal, ela é, digamos assim, a que nós não devemos fazer nunca, jamais. Por quê? Através da medicação, com uma droga qual eu vou infundir no paciente em quantidade X, eu posso levá-la a óbito. E isso é o que eu espero? Não, porque a nossa intenção é provocar o quê? Efeito terapêutico, efeito eficaz. E se é um efeito eficaz, automaticamente não vai causar morte no paciente. É um efeito terapêutico, ou seja, ela está sendo utilizada para tratar determinada coisa, tratar determinado sintoma, determinada característica que o paciente vem apresentando de acordo com sua patologia, e não levá-lo à morte. Tá ok? A dose de manutenção é a quantidade que mantém o nível de concentração do medicamento no sangue. Ou seja, eu quero que o paciente esteja sempre com 500 mg de determinada solução dentro da sua corrente sanguínea. Ou seja, daqui 6 horas eu tenho que fazer aquela quantidade X de medicamento novamente para que ele esteja com 500 mg da droga na sua corrente sanguínea. Isso serve para antibiótico. Lembra que antibiótico a gente tem que fazer de 6 em 6, de 8 em 8 ou de 12 em 12.
ou de 24 em 24, uma dose por dia. Então, temos que seguir a hora e a dose correta. Por quê? Para que eu continue mantendo a dose de manutenção do paciente, tá ok? Devido à variedade de nomenclaturas utilizadas no estudo de cálculos, preparo e administração de fármacos, faz-se necessária a revisão dos conceitos básicos, como solução e concentração. O que é uma solução, professor? Vocês vão colocar aí pra mim, vão pesquisar pra mim, fazer uma pesquisa, tá? Ou melhor, vocês anotem no caderno de vocês, a partir de agora, do que eu vou falar pra vocês. Não precisa fazer pesquisa. Solução é toda uma mistura homogênea, pode repetir isso aí, composta por soluto e solvente, tá? Sendo que o solvente é tudo aquilo que vai diluir a medicação. O soluto é tudo aquilo que encontra-se sólido ou a porção sólida do medicamento. Por exemplo, se eu pego uma bezetacil em pó, iofilizada, né? No caso é aquele pozinho cristalino. E a água destilada, qual que é o soluto, qual que é o solvente? A água destilada é o solvente, que é o solvente universal. E a ampola de bezetacil, o pozinho da bezetacil, ele é o soluto. Quando eu misturo a água destilada junto com o pozinho da bezetacil e diluo o pozinho da bezetacil, isso se torna uma solução homogênea. O que é uma solução homogênea, professor? É quando mistura os dois, tanto o solvente quanto o soluto, e ao ser misturado não dá para diferenciar quem que é soluto e quem que é solvente, eles se tornam um só, tá? A olho nu, visivelmente falando, tá? Concentração é a relação entre a quantidade de soluto e solvente, ou seja, entre a massa do soluto e o volume do solvente. Isso aqui, ó, eu quero que vocês levem sempre em consideração em relação à concentração. Vai guardando os pontos-chave que eu vou falar para vocês ao decorrer das aulas, ao decorrer da aula até então, vou explicando para vocês gradativamente. Eu não vou falar toda a aula de cálculo hoje, tá? Vou começar, vai ser só uma porção inicial, porque teremos mais sobre cálculo de medicamentos mais à frente e vamos aprofundar mais pra frente, tá bom? Segundo a concentração, isto é, a sua osmolaridade, o número de partículas de solutos dissolvida no solvente, ou seja, a solução podem ser classificadas em isotônicas, ou seja, é uma solução com concentração igual ou mais próxima do possível à concentração do sangue. Por exemplo, soro fisiológico 0,9%, soro glicosado 5%, Ringer lactato 0,3%. Isso aí são os mais próximos da concentração presente no sangue. Hipertônica são soluções que estão com concentração maior do que a concentração que nós encontramos dentro da nossa corrente sanguínea, tá? Soro glicosado a 10%, manitol a 10%. E solução hipotônica é uma solução com concentração menor do que a concentração que encontramos no sangue. Por exemplo, NaCl 0,45. Nós temos uma concentração de NaCl no cloreto de sódio na nossa corrente sanguínea que é muito maior do que isso, tá? E o que significa isso, professor? A porcentagem significa que a cada grama da quantidade que ele me deu aí, ó, significa que ela está dentro de uma concentração de 100 ml de volume, tá? Por exemplo, eu tenho soro glicosado 5%. Significa que a cada 100 ml desse soro, eu tenho 5 gramas. Aqui, ó, vocês vão levar isso para a vida de vocês. Nunca mais vocês vão esquecer. Todas as vezes que vocês verem um número X %, significa que eu tenho esse número X em grama, encontra-se dentro de 100 ml de volume ou solvente, tá? Solvente. O porcento significa sempre isso aqui, ó. Vocês sempre vão lembrar que a porcentagem é isso aqui. Se é 5%, mais especificamente, vamos lá, ó. Eu tenho soro glicosado 5%. Significa que em cada 100 ml desse soro, eu tenho 5 gramas de glicose, tá ok? Todas as vezes vocês vão lembrar disso, tá bom? Jamais vocês esqueçam. Agora vamos lá, ó. Por exemplo, soro fisiológico 0,9%. O que é soro fisiológico? É soro com NaCl, né?
cloreto de sódio. Então, todas as vezes que eu vejo um soro fisiológico 0,9%, significa que em cada 100 ml desse soro, eu tenho 0,9 gramas de NaCl. Tá ok? Isso aqui é uma regrinha básica. Tá vendo que através disso aqui, ó, através desse número em porcentagem, eu já tenho dois dados que o meu exercício já me oferece. Então, para vocês terem noção, todo exercício, quando ele te der concentrações em porcentagem e quiser valores em relação à concentração, automaticamente significa isso. Que eu tenho aquele valor, tá? X, no caso, esse valor 0,9 dentro de 100 ml. 0,9 gramas de NaCl dentro de 100 ml. Tá ok? Então, sempre isso vocês vão guardar com vocês. Isso aí são unidades que sempre vai estar contida no exercício. Tá bom? Agora vamos lá, ó. Suspensão. A suspensão é formada por dois componentes, mas não é homogênea, e sim heterogênea. Isso quer dizer que após a centrifugação ou repouso, é possível separar os dois componentes, tá? O que não acontece com a solução. Suspensão é quando fica dois componentes lá, ó. Eu passo por um processo de centrifugação, por exemplo, o sangue. Se eu passar pela centrífuga, eu vou observar a parte branca e a parte vermelha, onde tem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Proporção é a forma de expressar a concentração e consiste na relação entre soluto e solvente expressas em partes. Como eu disse para vocês, aqui a porcentagem também vai ser dessa mesma forma, mas vamos lá para a proporção. Quando eu tenho 1 para 40 mil, significa que eu tenho 1 grama de soluto dentro de 40 mil ml de solvente. Tá ok? Sempre vai ser expressa dessa forma aqui, ó. Se ele te der um exercício em proporção, 1 para 40 mil significa que eu tenho 1 grama do soluto dentro de 40 mil ml de solvente. A porcentagem é outra forma expressa de explicar a concentração. O termo porcento significa que eu tenho centésimos, ou seja, um percentual em fração cujo numerador é expresso pelo denominador 100. Ou seja, a cada 5% significa que eu tenho 5 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Nesse caso aqui, ó, o soro glicosado, ele já falou, a glicose é o meu soluto, a água destilada o solvente, então automaticamente significa que eu tenho 5 gramas dentro de 100 ml de solvente, ok? As medidas farmacológicas e daí pra frente eu vou deixar para as próximas aulas, tá? Que vai ser na aula da parte da tarde da semana que vem. Lembrando que na parte da manhã vai ser a nossa prova, tá? E na parte da tarde nós vamos voltar à aula de cálculo de medicamentos. Beleza? Tenham todos um grande abraço, fiquem todos com Deus, aproveitem, estudem. Se vocês quiserem começar desde agora já a praticar cálculo de medicamentos, comecem vendo, assistindo vídeo aula de outros professores, para que vocês comecem a ter uma noção do que seria esses cálculos de medicamentos. Mas daremos continuidade na próxima aula, tá? A parte da tarde da semana que vem vai ficar só de cálculo de medicamento e a parte da manhã vai ser só a nossa prova, tá? Lembrando que o conteúdo da prova vai ser toda a aula passada e as aulas de hoje, tá? Cálculo de medicamento vai cair na próxima prova, tá? Serão 2 provas para essa mesma disciplina. Uma que é semana que vem na parte da manhã e outra sem ser semana que vem, na outra, beleza? Tenham todos um grande abraço, qualquer dúvida pode me chamar aqui.